Inteligência artificial, se conhece, se não conhece, se usa para fazer imagem, se usa para fazer texto, se tem algum passatempo com a inteligência artificial, assim, teve uma vez que eu preguei para a inteligência artificial, não sei, qualquer coisa assim. Alguém vai ter que falar alguma coisa do tipo. Bem, eu acho que a gente já está ao vivo, né? Teoricamente já deve ter mostrado aí. Então, bem, somos poucos, né? Mas vamos começar pelo Diego, que é o primeiro que aparece aqui na minha tela. E aí, Diego? Hare Krishna, tudo bem, gente? Bom, curiosidades. é, Na outra semana eu falei um pouco, né, que eu faço, sei lá, tento fazer um pouco de tudo e não faço nada direito. Né, meu nome é Diego, para quem não me conhece. E sobre a inteligência artificial, eu sou muito ressabiado com a inteligência artificial. Eu confesso que eu não gosto muito. Mas é a minha opinião, né, eu acho que tem as vantagens, com certeza, né, para muitos assuntos. Mas eu acho que ele limita um pouco, né? Às vezes a capacidade humana, às vezes os humanos deixam de ser mais capazes para e joga na mão da inteligência artificial. Mas sei lá, a gente vai discutir ainda, né? Tudo isso. Só uma Fala, opinião que eu acho, assim. pessoal, o que que você faz, Diego? Para as pessoas conhecerem também, porque quem conhece sabe, mas quem não conhece também, eu acho que é bom saber assim, né? Não algo que nos define, né? Mas mais ou menos, né? Nosso. Ah, tá. Eu sou, sei lá, eu sou professor de música, sou músico, sou violoncelista, já toco faz 17 anos, 18 anos. Ah, tenho um gato, moro sozinho. Frequento o templo, Hare Krishna, pratico Bhakti Yoga, tento estar acompanhando tudo aí que está acontecendo na modernidade, mas não dou conta, e assim vai. Eu acho que sou eu, mais ou menos. Obrigado, Diego. Cristiano? Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Cristiano, eu sou aqui de São Paulo. Eu trabalho com tecnologia, eu sou professor de engenharia elétrica e, como o Diego comentou, eu não gosto, tá, da inteligência artificial. Como professor, a gente percebe, né, que os alunos deixam de pensar, tá, e usam a ferramenta para ter uma resposta rápida. Eu vejo assim que ao longo do tempo, né, desde que eu leciono, quando a gente fazia uma pergunta para os alunos, eles pensavam antes de responder. Depois de um tempo, eles passaram a buscar a resposta, né, nos sites de busca, né, e depois respondiam para a gente. E agora eles perguntam para a IA diretamente, né, e às vezes assim nem refletem o que ela respondeu e para eles isso já é uma verdade, né? Eu tenho muita relutância, né, como eu disse, para usar a inteligência artificial, né, pelo lado do ensino. Eu acho que isso é prejudicial para os alunos, né, para uma fase de aprendizado, mas ao mesmo tempo, né, a inteligência artificial ela pode ajudar muito, né, nós seres humanos, né? Então, para aprender um novo idioma, para você acelerar, né, uma pesquisa, né? Então, hoje no meio corporativo, né, nós somos avaliados pela produção, né? E se você utilizar a inteligência artificial, você pode agilizar aí uma busca, né, de uma referência bibliográfica sobre um tema, você pode ter aí um resumo estendido sobre um artigo, sobre um livro, né? E eu acho que, assim, mesmo com a minha relutância na área de engenharia, eu acho que é algo que, em breve, tá, eu vou ter que começar a utilizar a inteligência artificial, né? Até mesmo para validar, né, ou comprovar, né, ou criar técnicas, né, para descobrir plágios, né, de trabalhos, né, que são realizados pela própria IA, né? Eu, eu também eu tenho procurado me desligar, né, um pouco da internet. Eu já apaguei o Instagram do meu celular, é, porque a gente acaba consumindo muito tempo, né? Então, às vezes, você entra na internet para assistir um story ali, alguma coisa, e de repente já se passaram horas, né? Então, eu estou procurando me controlar e eu acho que eu preferia o tempo, né, onde a gente não tinha, né, tanto acesso, né, e a gente conseguia ter um foco maior, onde a gente conseguia pegar um livro, ler aquele livro, né? E mas assim, né, a tecnologia evoluiu e a gente tem que utilizá-la, né, da melhor forma possível, né, para nos
orientar, né, no trabalho, como eu disse, né, e até mesmo por um aprendizado. Legal, obrigado, Cristiano. Realmente Legal. vários pontos muito interessantes aí sobre essa temática. Boa noite, Chandra e Eloy. A gente está no comecinho ainda, cada um está só aquela coisa assim, apresentando, né, falando de onde é, falando o que faz. E eu pedi para alguém falasse um pouco da sua relação com IA, se gosta, se não gosta, se tem algum passatempo aí com a inteligência artificial. Então, Chandra, se você quiser falar um pouco. Não? Para Digita pelo. pessoas como eu, que não gosta muito de falar, também pode colocar no chat. Por isso eu adoro de Zoom, porque às vezes eu tenho medo de falar, pode colocar no chat também. Ou não, também pode ficar ouvinte, mas sempre tem o chat. Tem essa opção também. Obrigado, Mala, por lembrar. Eloy, você gostaria de falar? Eloy, se apresentar ao pessoal e falar alguma coisa aí sobre a IA? Bom, eu sou o Eloy, né? Sou aqui de São Paulo, tenho 57 anos, né? E, bom, na minha área, né, eu sou tarólogo, né? Trabalho atendendo as pessoas com o tarô. E eu vejo que, assim, muita gente tem usado inteligência artificial para fazer leituras. É uma coisa que cada vez acontece mais. Só que são leituras de baixa qualidade, né? Não tem o aspecto humano, não tem uma troca mais interessante entre as pessoas, né? Então a inteligência artificial, em muitos pontos, está muito aquém de produzir algum resultado que, que possa se comparar com o resultado de uma pessoa mesmo, né? Mas ao mesmo tempo a inteligência artificial tem coisas interessantes, né? É, ela auxilia muitas vezes numa pesquisa, né? Alguma imagem que a gente queira criar, né? Imaginar uma imagem, a inteligência artificial cria e às vezes dá resultados legais, interessantes, né? E aí, quando eu penso em tecnologia, eu penso naquilo que o Prabhupada falava, né? Que fazer um bom uso de um mau negócio. Então, assim, em alguns pontos a inteligência artificial é um mau negócio, né? Para muita gente é. Pode tirar emprego, pode acontecer um monte de coisa. Então, assim, depende desse bom uso, na verdade, né? Do que a gente pode extrair, né, da IA e o que a gente pode fazer de interessante por ela. Eu acho que o erro é tentar substituir a IA aonde o elemento humano é essencial e importante, né? Ah, obrigado, Eloy. Muito bom. Iramante, eu não sei se você pode falar ou se também se quiser digitar, tá? Vou dar um tempinho, mas eu não sei, ela tava, como estava digitando, acho que talvez seja digitando. E Marla, Oi, boa noite a todos. Sou Marla, sou meia estadunidense, meia alemão. E minha relação com IA, quando primeiramente eu ouvi sobre isso, eu pensava, não, eu odeio isso, eu não gosto de computadores, eu não quero ter nada a ver com isso. Mas minha escola está investindo muito dinheiro, energia, tempo em treinar as professoras em usar, porque elas acreditam que no futuro, talvez no ano que vem, o que significa ser professora, o que significa educação, vai mudar radicalmente. E se as regras mudam, o chefe quer que nós vamos ser os que mudam as regras e escrever as novas regras. E agora eu uso IA muito, cada dia eu mudei a opinião totalmente. Eu sou professora de educação especial, então meu trabalho é colocar e levar as tarefas que todo mundo deve fazer e mudar para os meus alunos poderem ter acesso a elas podem fazer isso. Mudar o formato, mudar o ritmo, mudar o caminho, mas mudar uma coisa para que elas possam fazer isso. E o que eu posso fazer com IA, eu não consigo com minha própria inteligência. Por exemplo, estou ensinando ortografia. Eu posso colocar no IA 50 páginas de texto que um aluno escreveu e pedir para ChatGPT, por favor, analisar os erros, os padrões de erros, o desenvolvimento da escritura e escrever um currículo para esse aluno, baseado nos erros deles.
eu não consigo analisar os padrões de desenvolvimento sobre 3 anos. Eu não consigo fazer isso, mas ChatGPT pode. Pode mudar o nível do texto, uma classe está lendo um texto. Para alguns, tudo bem. Para alguns é muito fácil, outros é muito difícil. Em 30 segundos no ChatGPT, posso mudar o level. Então, alguns, para personalizar para cada aluno. Eu não posso reescrever um livro e ChatGPT consegue em 30 segundos. Então, eu uso muito. Um, mas o que recentemente eu estou pensando, uau, isso é muito fácil, muito fácil. Eu estou ganhando exatamente o que eu quero. Um, eu vou ficar viciado nisso, porque para muito, muito pouco esforço, estou ganhando exatamente o que eu quero. Cuidado com isso, não? Legal, legal, muitos pontos interessantes. Ramante falou que está aqui acompanhando para poder aprender sobre o tema. Ainda não tenho uma opinião sobre a, é muito novo para mim ainda. Tá bom, né, mãe? Mas depois você puder falar, né, de onde que você é, o que que você faz, para quem não a conhece ainda. Bem, legal. Então, dada essa primeira parte, vamos passar para o texto para a gente ver assim o que que assim um embasamento de algum devoto, no caso uma devota, e e aí a gente poder discutir um pouco mais. Todos os textos que a gente pega aqui são de, né, discípulos de Prabhupada, ou de Prabhupada, ou discípulos de Prabhupada, né, contidos no site. A revista Volta ao Supremo, né? Ou Back to God, né? Tem em português, tem em outras línguas. Esse aqui provavelmente foi trazido também pelo ChatGPT, né, Marlon? Não sei, talvez. Então, bem, vou colocar aqui no. Vejam se vocês conseguem ver. Eu vou colocar aqui no modo tela cheia para a gente poder ver melhor. Aumentar a letra. Acho que esse tamanho tá bom, né? Bem, então cada um lê um parágrafo, tá? Vou chamando aqui na ordem do que aparece para mim aqui no Zoom. Então, se você puder começar lendo, Diego, por favor. Inteligência Artificial e a Consciência de Krishna, por Rukmini Vallabhadasa. Alguns pensamentos sobre um aspecto Ah, cada vez perdão. mais. Perdão, é só porque eu tinha falado que era uma devota, porque eu tinha visto o Rukmini, e a gente tem uma Rukmini que é uma devota em Govardhana, mas o Rukmini Valabhadasa é um devoto, né? Porque Dasa não deve Dasa. Então, só para corrigir, é um devoto, perdão. Pode continuar, Diego. Desculpa. Teria que ser Dace, né? Com I, Dace, para ser mulher. Tá. Alguns pensamentos sobre um aspecto cada vez mais inevitável da vida moderna. A inteligência artificial, IA, tomou o mundo de assalto, especialmente com o lançamento do ChatGPT, e está sendo vista como um possível substituto da inteligência humana. Hum. A IA promete substituir milhões de empregos e criar mais distrações ao aumentar o tempo livre das pessoas e impulsionar ferramentas de mídia social e entretenimento. Contudo, a IA também pode ser utilizada no serviço devocional sob o princípio de Yukta Vairagya, usar tudo no serviço do Senhor. Vamos investigar diversos aspectos da IA através da lente da consciência de Krishna, considerando suas oportunidades e ameaças potenciais. Obrigado, Diego. Mala, você pode continuar, por favor? Vivemos na era de Kali, dominada pelas modalidades de paixão e da ignorância. O modo de paixão envolve criação. Assim, nossa época é marcada por mudanças constantes. Os praticantes de consciência de Krishna devem imunizar sua prática contra as perturbações e distrações que surgem nesses tempos desafiadores, ajudando também os outros a se adaptarem com visão e práticas espirituais. Obrigado, Cristiano. A IA pode substituir a inteligência humana? A inteligência humana analisa informações sensoriais de 5 tipos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Bhagavatam 3.26.29.
Nenhum produto de IA consegue fazer isso completamente. A maioria trabalha apenas com dados textuais. Além disso, enquanto a IA é treinada para tarefas específicas, como carros autônomos ou sistemas de recomendação, a inteligência humana pode aprender múltiplas habilidades simultaneamente. Obrigado, Eloy. Apesar da IA processar enormes volumes de dados, como o ChatGPT, que armazena 570 gigas de dados e responde a mais de 10 milhões de consultas por dia, sua precisão depende diretamente do seu treinamento e não substitui a inteligência humana. Obrigado. Ah, Chandler, da Monte, vocês não conseguem ligar o microfone? Consegue, não? Você pode ler, Chandler, por favor? Sim, Peraí, onde é que eu... Peraí, agora me entendi. Aí, aí. Era aqui que estava? Desculpa que eu fui mudar a tela aqui para ver as pessoas. Então, por favor, Chandler. Sim, Limitações éticas e emocionais da IA. A IA carece de inteligência emocional, não compreende gestos, tons de voz ou expressões faciais. Segundo a Forbes, 86% dos consumidores preferem interagir com humanos a robôs. Além disso, a IA não possui viveca, discernimento ético, a habilidade de distinguir o certo do errado, como a inteligência humana desenvolve por meio do estudo de textos espirituais como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. A verdadeira especialidade da inteligência humana é a capacidade de buscar o conhecimento espiritual. Nenhuma IA pode substituir a inteligência espiritual. Obrigado. Eu entendo que eu acho que a Ramante não consegue ler. Se você conseguir ler, você abre o microfone, tá, Ramante? Sim, consigo ler, Chaitanya. Surgiu aí, já era. Ah, Peraí. Então, por favor, pode continuar a leitura. a IA como distração. Sistemas de recomendação de IA podem manipular interesses dos usuários, limitando sua exposição a pontos de vista diversos e ampliando preconceitos. O chat GPT, segundo a Forbes, é suscetível a vieses de amostragem. Ferramentas de IA, ao criar conteúdos mais atrativos para gratificação sensorial, podem aprofundar o enredamento da alma condicionada, tornando-se uma grande distração para buscadores espirituais. Obrigado. Acho que todo mundo já leu, então vamos rodar. Não dá para ler mais, né? Quando tem mais gente, não dá para ler tanto. Diego, você lê essa sessão aqui, então, por favor? a IA como disruptora. Embora possa aumentar a produtividade externa, a IA pode prejudicar o crescimento interno e o aprendizado real. O uso excessivo de IA é arriscado. Ah lá, que nem a Marla falou. Depende-se de tecnologias que são propensas a erros, vieses e interesses comerciais. Relatório do Goldman Sachs prevê que a IA substituirá 300 milhões de empregos em tempo integral, aumentando a desigualdade social, a solidão e a depressão. Mala, você continua, por favor? A IA pode ajudar na organização de serviços devocionais, facilitando a alocação de talentos, monitorando e gestão os recursos nas comunidades da consciência de Krishna. É? Mas pode continuar. Oh, Eu pulei entretanto, uma parte, não, né? Não pulei, não, né? Tá. eu, entretanto, em práticas como adoração de deidades, canto de mantas e oração de escrituras, a IA só pode ajudar na regularidade, mas nunca substituir a dimensão pessoal de prática devocional. Pode ler mais esse último parágrafo, que aí eu peço para as pessoas lerem a conclusão. Só porque é um parágrafo muito pequeno. Usada com cautela sob o princípio de Yukta Vairagya. A IA pode ser uma boa serva, mas é um péssimo mestre. Obrigado. Então, Cristiano, você pode ler a conclusão, por favor? Conclusão. A IA é inevitável, porém, como praticantes de Bhakti Yoga, devemos usá-la conscientemente,
com atenção às suas limitações éticas, espirituais e sociais. A meta final sempre deve ser fortalecer nossa conexão com Krishna, não comprometer nossos princípios espirituais. Obrigado. Então, uau, gostei muito do texto, não sei vocês, mas vou convidar a Marla agora para ver se ela causa puxa umas perguntas aí para esquentar aí o Ah, assunto. vou perguntar duas perguntas juntas, um fácil e um mais difícil. Como IA vai mudar a sua vida profissional, primeiro, e como o IA vai mudar a sua vida espiritual? Para mim, é claro, IA vai mudar minha vida profissional. O que significa ser professora vai mudar. Porque não é mais professoras podem mandar tarefas para casa, os alunos vão encher e voltar no dia seguinte. Não, não, não. Isso não vai mais. Um, Deve mudar. Mas como vai mudar minha vida espiritual? Eu não sei. Eu não sei, por isso eu estou perguntando de vocês. Então, um fácil e um difícil. Eloy, posso começar com você porque você já falou um pouco sobre como IA vai mudar sua vida profissional. Oi, Marla. Assim, o que eu acho que muda um pouco, eu acho que não exatamente na minha vida profissional, mas no mercado que eu estou inserido, é uma questão assim, das pessoas, vai obrigar as pessoas que trabalham na mesma coisa que eu trabalho a serem mais criativas, porque existe a possibilidade de uma leitura automatizada, né, de automatizar o meu trabalho. Então, assim, como esse trabalho tem a possibilidade de ser automatizado, então eu penso que a pessoa, para continuar no mercado, continuar trabalhando, ela vai ser obrigada a ser mais criativa, vai ser obrigada a fazer o que a IA não faz, né? Então eu vejo dessa forma, vejo que a IA de uma tira a IA é assim, eu penso assim, a IA tira do mercado as pessoas que agem como robôs, porque a IA faz o que o robô faz. Ah, interessante. Né? Mas dá espaço para as pessoas que querem inovar, que querem criar, que querem fazer alguma coisa mais interessante. Então, é, eu acho legal pensar dessas duas formas, né? De como a IA, de uma certa forma, é ruim, mas de outra forma ela é muito boa, né? Eu acho que foi no New York Times, que IA vai criar um novo mercado para tempo livre, porque mais pessoas vão ter mais tempo livre e vai ser um mercado criado para encher esse tempo livre. Outras pessoas? Diego, talvez, como você vai mudar seu trabalho como professor de música? Eu posso. Ah, então, vou comentar então, porque eu acho que no campo artístico é uma área que está muito perigoso, assim, tá rolando muita discussão, porque, por exemplo, o que que a IA faz, né, que ela está fazendo? Ela pega todos os estilos, ela pega, né, tudo uma coisa que é construção de séculos e séculos da humanidade, assim, ela empacota e ela consegue recriar qualquer coisa em qualquer estilo, né? Isso, para um músico que cria, né, por exemplo, esse trabalho de criação afeta no sentido que ela consegue criar um monte de coisa assim num clique, né? Às vezes uma pessoa que demora para trabalhar vai compor uma música, às vezes demora mais tempo, ela não, ela cria assim rapidinho. Claro que não é perfeito, mas a parte é porque quando fala arte, parece que a arte é uma coisa sublime ou de outro mundo, mas aí ela tem uma parte que é prática, né? Tem, tipo, eu preciso escrever uma música, ela tem que ter tantas notas, tem que ter uma harmonia, uma construção assim, é igual construir uma casa, né? Então a IA ela faz isso muito bem, e aí a reclamação dos artistas é que fala, tá, então a gente quer ter tempo livre pra gente.
para gente poder criar, para gente poder desfrutar da arte, né? Só que aí acontece o contrário. A IA, ela faz esse papel de fazer o trabalho artístico e o tempo que sobra, as pessoas, né? Ela já fez isso, então vai ter muito mais espaço para as pessoas ir para empregos assim que de limpeza ou de trabalho pesado, né? Que isso ninguém quer fazer. Eu acho que o ideal seria que todo mundo pudesse desfrutar de coisas mais, né, refinadas. Não necessariamente, claro, não estou julgando quem faça isso ou que seja errado ou nada disso, mas é muito preferível que você tenha um robô limpando o chão do que fazendo a sua arte, né? Acho que é mais gostoso você ficar trabalhando, né, com, criando, fazendo poesia, fazendo música, cantando, né, do que passar toda a sua vida só, sei lá, varrendo o chão. Não que isso seja menos, né? Mas a IA, ela pega um trabalho que é mais refinado, assim. Então, isso é uma crítica quanto assim, como o artista, né? Claro que ela não toca, mas assim, ela consegue recriar músicas também muito bem a ponto de tirar emprego de músicos. Isso com certeza. Então, você pega uma pessoa que toca guitarra, ela vai lá, ela pega o timbre da guitarra e consegue transformar numa música, né? Isso é ruim para os músicos. Então, é aquela coisa de, né, o fazer artístico, ele pode ser roubado. Como professor, eu tava até teve discussão, assim, que tinha um professor lá que ele estava fazendo todo o planejamento de aula dele na IA, né? Aí eu falei assim, mas aí não vale, porque você tem que pensar nas turmas, você tem que pensar na pessoa que está lá, vira até uma coisa impersonalista, eu acho, porque a IA é impersonalista, ela não é uma pessoa, né? Então, isso, pensando na consciência de Krishna, eu fico meio assustado, né? Porque não é uma coisa pessoal, ela não está pensando, ele não está com carinho, pensando nos alunos. Então, até a produção de alunos pode ser uma coisa mecanizada, né? E eu não concordo muito nesse ponto também, de fazer um planejamento baseado. Aí o professor está discutindo, ah, não, mas isso daí é só o grosso do texto, o resto você refina, aí você lê, né, refaz. Então, nesse ponto, sim, acho que é bom mesmo. Ele pode fazer o grosso do trabalho, mas daí o refinamento cabe a nós, né? Enfim, eu fico, não sei, eu tenho minhas dúvidas também quanto a isso. Até a questão de imagens, né? Até um pouco, o Chaitanya, não sei, talvez fique bravo comigo, mas essa geração de todas essas imagens do estúdio Ghibli, né? O autor desse estilo de desenho, claramente ele estava falando que não queria que isso acontecesse, assim. Então, isso foi uma coisa bem impersonalista. Pelo próprio trabalho dele, né? O trabalho dele, ele não queria que fosse copiado. Então, por respeito, às vezes, pelo autor, pelo estilo, pela arte, aí você não faz. A mesma coisa, às vezes, se Krishna não quer que faça alguma coisa, você não faz, né? Apesar de que a gente, né, sei lá, não tô falando assim abertamente que isso é errado, não é isso. Mas eu fiquei muito em cima do muro nessa questão, né? Apesar de que eu acho os desenhos bonitos, fiz também. Enfim. Para clarificar, isso não é contra a lei. É permitido copiar uma obra de um outro, mas deve mudar o método, o formato deve mudar uma coisa. Então, pode ser, mas a pergunta é ainda, ahm, Hum. podemos relacionar o conceito no artigo de Yukta Vairagya? Vou colocar essa palavra no chat. Alguém sabe que é isso? E Yukta Vairagya, eu aprendi isso faz alguns meses. Jai Guru, com certeza você sabe. Então, eu vou deixar a Chaitanya explicar, para explicar correto. Vairagya, Hare Krishna. É, é o conceito de Yukta Vairagya que é apresentado no texto, né? E que Rupa Goswami fala também no Bhakti-rasa-amrita Sindhu, no Néctar da Devoção, é o desapego, porque Vairagya é desapego, né? Não é o desapego da coisa em si, e sendo da consciência, né, que se faz. Então, o que é dito é que desapegar de algo é um desapego, é chamado Paulo do Vairagya, porque
não tem como você desapegar de alguma coisa que não é sua, né? Por exemplo, né? Esse exemplo que a gente dá, né? Eu não posso ter uma carteira cheia de dinheiro e falar assim, ah, vou desapegar desse dinheiro, mas não tem como desapegar porque não é meu, né? Eu também não tenho como me apegar e usar o dinheiro porque também não é meu, então eu tenho que achar o dono e entregar a carteira. Então o Yuta Vairag é isso, assim, é usar para Krishna tudo que é de Krishna, né? Então um pouco nesse conceito, né, a gente né, o texto fala sobre isso no final, e algumas pessoas também falam sobre isso, de tentar usar tudo para Cristo, né? Seja a tecnologia, seja a inteligência artificial. Mas, enfim, não gosto, não quero falar muito, porque eu já falo demais. E também a Arasa Sarani chegou depois, já Arasa Sarani, boa noite, Hare Krishna, não tem problema não, fica tranquilo. E Jaguru também, e eu gostaria que eles falassem, porque todos já falaram alguma coisa, pelo menos do que acham, ou da sua relação com o IA, e vocês vão falar, então, se quiserem se apresentar, falar o que vocês fazem e o que que vocês acham sobre a inteligência artificial, se afeta o seu trabalho ou não, se afeta a sua vida espiritual ou não, para bem ou para mal, enfim. Essa Sarani. Pode digitar também, se não puder falar, tá? Hare Krishna. É, Bem, cheguei aqui, eu tô meio com vergonha que eu cheguei muito tarde, né? Mas atualmente eu sou professora de inglês. Tô morando no interior de São Paulo, em São Carlos. E, assim, em relação à minha profissão, o IA, eu acredito que de certa forma ajuda, porque eu tenho muitos alunos que acabam usando do IA para conseguir treinar inglês, conseguir consertar coisas gramaticais, ou então, de certa forma, ajuda. Eles usam também para conversar em inglês, né? Tira algumas dúvidas. Então, eu vejo assim que na minha área tem sido uma boa ferramenta, né? Porque mesmo assim que seja uma ajuda para eles, para o estudo deles, que é uma coisa que eles têm que praticar diariamente para poder ficar cada vez melhor no inglês, eles precisam da orientação de um professor, né? Então é uma coisa que prejudica muito. Mas o que eu sinto é que em relação a outras profissões, realmente é um pouco complicado, porque até pela facilidade, né? É muito mais fácil você ter ali o aplicativo do chat, GPT, e tentar resolver as coisas por você mesmo, tentar entender, tentar aprender, do que contactar algum profissional naquela área, ou às vezes até em relação à financeira mesmo, né? Eu tenho uma amiga que ela é tauróloga, por exemplo, né? E isso, o ChatGPT tem assim, sido um pouco de um problema, porque as pessoas agora gostam de tirar tarô no ChatGPT, né? E aí tem, assim, várias coisas que as pessoas estão deixando de ser procuradas, né? Por causa disso. Eu tenho a minha irmã espiritual, a Chama Gori, e ela também está tendo alguns problemas, assim, ela trabalha com tradução há muitos anos, e a gente estava conversando esses dias, e ela falou que, por causa agora, né, do IA e tal, reduziu muito, 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 muito a questão do trabalho dela, né? Eles tiveram até, ela e a família dela até tiveram, assim, por exemplo, que não conseguiram mais, assim, manter ai, como é que fala? Um plano de saúde, né? E então agora, dependendo do SUS, ela está com os problemas de saúde. Então, afetou grandemente a questão do trabalho dela, que eu percebo, sabe? E sem contar que, além de muito trabalho, barateou muito também, né? Então, é o que ela cobrava, assim, por palavras, que é o sistema mais ou menos de quem trabalha com tradução, ela tá recebendo muito menos, né? Então, eu tô vendo, assim, que algumas pessoas, tá sendo muito complicada a questão do IA, né? Eu até concordo com o Prabhu Diego, de certa forma, que deveria ser ótimo, é incrível, tem vários ótimos usos, mas talvez também ser direcionado uma energia e essa inteligência para coisas que pudessem ajudar as pessoas, mas não
acabar complicando um pouco a vida delas. Eu acho que é muito legal, eu gosto muito. Obrigada, a mensagem da Marla. Eu gosto muito da questão do IA, eu acho que IA ajuda em muitas coisas, é muito bom para muitas coisas, mas para outras eu acho que também tem dificultado aí o trabalho de muitas pessoas. Acho que é isso, gente. Hare Krishna. Jai Guru, como Boa noite, também cheguei atrasado. sem É, problemas. então, é assim, sim. Tá, boa noite. Então, meu serviço não vai afetar. O serviço é bem operacional. Eu sou motorista e agente de segurança do tribunal. Ou, né, tem essas duas vertentes lá no tribunal que eu posso atuar. Mas eu entrei, eu acho que vou apresentar, porque eu entrei com 50 anos, né? Eu vou ficar nessa atividade. Enfim, eu acho assim, bombeiro hidráulico, profissões que não vão ser necessárias e vão ser mais valorizadas, né? Que é o pedreiro, bombeiro hidráulico, eletricista, montador, se bem montador de móveis, mas montador de móveis a gente mesmo está montando alguns, né? Mas alguns mais detalhes mais complexo, isso aí vai ter, entendeu? Enfermeiro, cuidador de idosos. Agora, aqui que é operacional, tem o processo judicial, então faz melhor que o profissional, né? Essas atividades. E eu já vi críticas, por exemplo, Maurício de Souza, os quadrinhos da Mônica, inventaram até histórias lá que jamais estão inventando histórias, né? Que nem não condizem com a Mônica e teve uma crítica sobre isso. Isso aí vai ter que ter uma. Não sei o que vai acontecer. Já vi críticas também que o pessoal por exemplo, na lado sexual, né? Que a pessoa sonha, vai atomizar mais as pessoas. Por exemplo, ela tem o sonho de com uma artista aí, Viviane Carvalho, Araújo, daí a IA vai fazer tipo um YouTube para ela vai ficar ali na casa dela com o sonho dela, entendeu? Umas coisas assim que isso aí é demoníaco, né? Enfim, isso aí, mas atendo para Krishna, como sempre, né? Vai ser bom, mas as pessoas vão se perder. Pode E a, usar. e a IA também eu já vi que ela mesma está se perdendo nela mesma. É tão rápido que não está sendo verdade muita coisa. Já vi uma crítica assim. Pode usar para bom ou para mal. Voltando ao tema de Yukta Vairagya, como podemos usar IA para Krishna, para o serviço de Krishna? Chaitanya faz frequentemente algumas coisas para Krishna com IA. Não é possível que eu seja a única pessoa que consegue usar a inteligência artificial para Cristo. Alguém mais deve Não, ter. eu fiz umas perguntas lá. Desculpa, ela vai contradizendo várias coisas, né? Porque tem uma tendência lá. Porque assim, tem a base dela, é anglo-saxã, né? Tá, então eu comecei a brincar um dia, né? Até não entrar em contradição e é assim, que eu sei que. Mas em relação a maioria dos ucranianos foram para a Rússia. É fato isso, mas ela entrou em contradição até que momento que ela falou, realmente. Mas assim, coisas que eu sabia, né? Mas só aí na mídia mainstream não tem essa informação. Então, é bem da base, porque aí ele pesquisa muito rápido a base de dados, é isso, né? Pesquisa muito rápido. E, Tamam. Coloquei lá no chat uma muito boa ideia. Usar para estudar sânscrito. hum. Sim, sim. Posso comentar outra coisa? Sim. Que eu acho assim, não sei se foge muito, mas essa coisa que o Jaiguru está falando, que ele tem uma base de dados, que ele é tendencioso mesmo, né? Porque às vezes você vai falar uma coisa que
quer mais o pensamento Hare Krishna, vamos supor, o pensamento do Vaishnava, ele às vezes não vai entender, vai falar outra coisa, né? Mas eu acho que a IA é um pouco um espelho de quem usa também. Porque esses dias eu comecei a usar e eu comecei a perguntar umas coisas, aí eu fui ficando nervoso, aí não foi dando certo, aí eu comecei a perguntar, mas como você é? Aí eu falei assim, eu não tenho eu não sou de tal jeito, mas eu posso ser do jeito que você quiser que eu seja. Aí entrou numa filosofia muito doida, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu parar com isso. Porque eu comecei a perguntar, eu comecei a questionar o IA, falei assim, mas como você é? Como você se define? Aí fica assim, não, mas eu não me defino, você que me define. Eu falei assim, mas você não tem um corpo físico? Ela, tenho, mas como que é o seu corpo físico? Aí ela fala, eu sou vários chips, eu sou isso, não sei o quê, né? Nossa, então foi uma conversa muito doida. Aí, moral da história, eu falei assim, eu que sou doido de querer ficar conversando com o IA, né? Então, eu falei, ó, parei. Mas assim, eu já vi casos de gente que ficou conversando como se fosse uma pessoa e teve casos de suicídio de pessoas assim mais novas que não soube lidar com essa tecnologia, né? Então, o que eu acho é que ela pode ser um espelho do que a gente mesmo quer, né? Ou procura. E saber que é uma ferramenta, talvez, né? Não cair, não achar que é uma solução para tudo, né? Não sei. Por isso que eu sou meio ressabiado, assim, eu não uso muito, não. Legal. Isso é muito bom ponto. O que vocês acham sobre o uso de IA? Quer ver um lance que fiz pra divulgação. Ah, que legal. Quem colocou isso aqui foi a Aramante? Vou ler que ela. Não, não, foi a Araçarene, tá. Acho que ela colocou, acho que ajuda em relação a divulgações, ajuda a escrever um bom texto, ajuda com memorização de versos, ajuda a fazer um transcript, tem uma transcrição, né, de vídeos para divulgação da consciência de Cristo, essas coisas. É. Eu queria, eu acho, colocar alguns pontos aqui, aí vocês podem me interromper também, tá? Por favor. Eu sei que eu toco em alguns pontos. Ela é muito boa para muitas coisas, mas assim, não é algo que a gente possa ter como certo, né? Assim, é muito novo para mim esse negócio de IA. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi há 2 anos atrás. Alguém falou assim: ah, não, o chat GPT. Eu tipo, hã? É o quê? Não, que usa na publicidade, para fazer texto. Hã? Você vai colocar uma máquina para fazer texto? Tipo, como assim, né? Mas aí, pô, aí, tipo assim, eu acho que mais do ano passado que, pelo menos para mim, ficou mais popular, assim, pelo menos de imagem, depois ChatGPT e tudo mais, né? E aí, também até lembro também, e agora que eu também não sei usar nada ainda, estou pouco a pouco experimentando para poder entender o que que é e como funciona e tal. E aí eu lembro, mas teve um menino que se aproximou, um garoto, né? E aí virou tipo assim, como fosse o guru GPT mesmo, assim, né? Ele perguntava as coisas, aí ele falou assim, e tal, por que o Ramayana? Eu falei, não, a gente tem o Ramayana aqui, né, acho que é Krishna Dharma, né, que é um devoto, ele tem o Mahabharata, a versão dele, e do Ramayana também. Ah, não, porque o ChatGPT falou que a melhor versão do Ramayana é não sei qual. Eu falei, bem, eu acho que eu não acho que o ChatGPT seja. Eu não entendo dessas coisas, porque nunca nem tinha ChatGPT no meu celular, agora eu tenho. Mas eu não acho que ele possa dizer assim que ele é infalível, não. Eu falei, melhor para quê? Né? Porque uma coisa que a gente preza muito, né, quando a gente fala, por exemplo, isso de tradução e das escrituras, é a questão do parampará, de não é só uma tradução assim, da palavra, né, de uma língua para outra, e sim de todo o contexto do tradutor ser um devoto que vivenciou aquilo que ele está escrevendo, né, e outras coisas, né? Mas assim, e eu já tive muita experiência também, isso eu posso falar depois já utilizando a IA, assim, ou o ChatGPT, ou outros IAs também, eles erram muito, assim, se contradizem, né, e falam, até para algumas coisas acertam, então é muito difícil, assim, não dá, você pode assim para ter uma visão geral, mas eu acho que você sempre vai ter que entrar lá no Veda Base, no Back to God, né, no Prabhupada Vani Quotes, algumas coisas assim, por exemplo, a consciência de Cristo, você perguntar, porque às vezes ele inventa, eu não sei como funciona, porque teoricamente ele é para ter uma base de dados e pegar a base de dados, né, não tem muito para e dar ali como se fosse a bibliografia de onde ele tirou, mas ele inventa, né?
Eu pergunto, o que que o Prabhupada falou sobre tal coisa? Ele fala alguma coisa assim que eu fiquei, não tá muito com cara de Prabhupada isso. Mas onde que ele falou isso? Ele, não, na carta de 1972 para a Hansa Adulta, não sei o que. Aí eu vou jogar lá, jogo lá no site que eu sei que tem todas as cartas. Eu vejo que não tem essa carta, né? Aí eu joguei, aí eu falo de você assim, olha, eu pesquisei, eu não achei essa carta aí. Você está correto. Parece que eu cometi um erro, né? Tipo, mas como assim? Tipo, e se eu não perguntasse, aí eu era enganado e ficava assim, se contradiz muito com a oração. Então, não dá para confiar 100%. Com certeza, várias coisas ele ajuda, mas sempre é bom dar uma conferida, né? Coisas muito sim, eu não entendo assim como parece que ele é tão, entre aspas, inteligente para algumas coisas e para outros assim ele erra tanto ainda, né? Não sei assim, deve estar bem no começo ainda, mas né, por exemplo, assim, estudar sânscrito, eu tenho minhas ressalvas ainda, talvez alguma. É muito difícil, assim, porque talvez, assim, para quem, quando você já consegue conhecer um certo tanto de alguma coisa, você talvez consiga perceber que tem algo estranho ali para você poder confirmar aquela informação. Mas se você não tem, aí vai ser muito difícil. Você basicamente vai ter que sair confirmando tudo. Então, se você vai confirmar tudo que ele vai falar, para que você vai olhar lá? Então, vai direto para o outro site que vai ser o que você sabe que é o certo, né? Que é o que vai trazer a informação correta mesmo, né? Então, tendo dito isso, assim, que eu acho que foi uma temática assim que assim pareceu muito assim, né, de usar, mas com certeza várias coisas ele agiliza, assim. Eu notei algumas coisas que vocês falaram, assim. Bem, uma coisa que é certa que o próprio texto fala assim, é inevitável, está acontecendo. Cuidado com a situação de ChatGPT. Deixa eu ler o que a Mar falou. Mas ele traduz o que ele sabe que eu quero ouvir. Também é tendencioso, como vocês falaram, né? Não o que eu escrevi. É, então tem muito tempo. As mudanças são muito sutis, às vezes eu não percebo. Sim. É muito. Tem para cada. Bem, tem que ver para cada coisa, assim, né? Tem que conseguir ter um olhar crítico, que eu não sei se todo mundo que usa vai conseguir ter. Mas assim, é uma coisa inevitável, né? Tá aparecendo toda assim, né, revolução tecnológica vai ter mudanças, né? Sei lá, tinha vinil, depois o pessoal vai para fita, aí vai para o CD, aí vai para o pendrive, vai para o MP3, aí percebe que tá tudo muito ruim, aí algumas pessoas voltam a ouvir vinil e etc, né? Então sempre tem esse movimento e as coisas vão se reinventando e antes você tinha que ver o show de alguém, você tinha que estar presencialmente no show. Hoje em dia você pode assistir pelo YouTube e de repente você tem um bom sistema de som e uma televisão grande na sua casa, de repente você vê até o artista melhor do que você veria se estivesse num show, mas aí não tem emoção do show, então você tem que ir para o show e artista não vende mais CD, porque quem usa CD, né? Esse laptop nem tem coisa de colocar CD, então, assim, né, por exemplo, na arte, pelo menos na música, eu vejo assim que constantemente tem que se reinventar, né? Eu acho que hoje em dia, provavelmente, a maior parte dos artistas, assim, que desse artista assim, de show e tudo mais, ganha mais com show do que porque todo mundo está soltando, ninguém mais está cobrando, assim, porque sabe que alguém vai vazar as músicas no YouTube ou em sei lá em qual plataforma. Então, não tem muito jeito, não sei o quanto que paga o YouTube, parece que não é tanta coisa assim, alguns centavos por cada 1.000 visualizações, não sei. Então, assim, termina sendo show, né, para esse tipo de coisa, e eu acho que num show todo mundo prefere ver músicos tocando do que alguém apertando um play assim. Aí eu sei, pô, mas aí eu quero ver o cara tocando, né? Pô, ouvir o som da guitarra, eu queria ver o cara tocando que ele aperta assim um play, é um sample da guitarra, né? Então, tem várias coisas, né? Assim, então, mas eu acho que sempre a gente tem que se reinventar com cada mudança que tem. Inevitavelmente algumas coisas vão acontecer, né? Tipo essa coisa de perder emprego, isso sim, é inevitável, né? Que alguns empregos vão deixar ou vão ser assim, vão pagar menos, porque alguma coisa que dá para fazer mais ou menos próximo ou equivalente ou bom o suficiente para a pessoa que está demandando aquele serviço. Pode ser feito pelo chat GPT, né? E aí entra no que alguém falou também eu acho que foi o Eloy, da pessoa vai ter que ter um diferencial dela, porque senão, eu vou falar assim, né, desculpa, eu estou falando pra caramba, mas, bem, arte versus show, eu já falei, veracidade, eu já cobri esse tema também, mais ou menos. Ah, aprender com IA também, já falei, a arte, tá, em pessoal, pessoal.
obrigar a ser mais criativo, tá? Deixa eu ver o que que o Eloy tá falando aqui. Que pena que é uma temática tão legal, né? Dá vontade de ficar falando. Eu gosto muito dessa temática, assim. O Eloy falou. Eu perguntei sobre mim mesmo, o ChatGPT, ele trouxe um monte de absurdo, coisa que eu nunca fiz, eu participei. Meu Deus. Fake news, né? Essa questão do fake news, o IA vai ter muito fake. Assim, essa parte de informação é muito complicada. Eu não sei o quanto que dá para ver, mas o meu primeiro contato mais assim, de utilizar IA foi com parte musical, né? Eu não sei lá como que eu. Acho que eu ouvi falar assim, em um disco do Pink Floyd que não é do Pink Floyd, alguma coisa assim, mostrou no YouTube, como assim, né? Aí eu fui ouvir assim e tipo. Meio que parece, meio que é estranho ao mesmo tempo, né? Eu fui ver assim, o cara falando, eu uso isso, eu uso aquilo, eu uso tal coisa para letra, eu uso tal coisa para música. Como assim? Eu sou totalmente, assim, não sabia nada disso, né? E aí fui ver lá esse site e comecei a fazer uma, tipo, faça uma música estilo, sei lá, Beatles, com a letra Hare Krishna, Hare Krishna. E aí ele faz, né? Muitas vezes ele erra pra caramba, mas ele faz muita coisa legal e eu fiquei assim, bem, então eu achei assim, isso é uma coisa boa, porque os músicos vão ter que ser melhores músicos, porque, desculpa, ele tá fazendo muita música melhor do que muita coisa que eu faz tempo que eu não ouço, assim, tipo, eu tento ouvir os novos artistas ou discos, ou, não, rádio não tem, mais uma vez, assim, desculpa, eu acho muito ruim, né, pelo meu gosto, assim, pessoal, até bandas que eu gostava no passado, ouvir o disco novo da banda, assim, meu Deus, o Iá tá mais criativo que a banda, pelo amor de Deus, pessoal, vamos melhorar, né? E quem sabe até assim, a pessoa, né, o artista está naquele momento assim que não está mais criativo, copia do IA, o IA dá uma ideia, ele não vai mandar a IA fazer tudo, mas ele pega uma coisa, a IA acerta numa coisa, tipo, isso aqui é legal, isso aqui não é tão legal, e aí pode ajudar ele a recobrar a criatividade dele. Acho que tem como assim utilizar, né? A história do Yuta Vairag, assim, não substituir de tudo, mas saber utilizar para aquilo que a gente faz. A Araça Sarandi falou que a versão paga é mais precisa que a gratuita. E a Pro faz coisas absurdas, mais caríssimas, são empresas para pagar. Mas que sacanagem, como é que é isso, né? Então, a versão gratuita, eles podem falar um monte de coisa errada porque a gente não está pagando. Você tem que pagar pela veracidade. Bem, muita coisa doida. Deixa eu ver alguns pontos. Capacidade de pensar. Isso é muito complexo, né? Aquilo que o Cristiano trouxe logo no começo que já tinha desde a época da enciclopédia, né? As pessoas, né, no colégio copiavam assim, fale sobre tal coisa. Aí você vai lá na enciclopédia, não sei se todo mundo conhece o que é uma enciclopédia, é tipo Bhagavatam, só que de assuntos materiais, né? Tem vários cantos. Aí a pessoa ia lá na enciclopédia, na minha época do colégio, assim, aí você copiava ali, tentava mudar as palavras que estavam na enciclopédia, né? E depois, como o Cristiano falou, aí no Google, e agora o ChatGPT faz a tarefa para você, né? Então, com certeza, né? Como falaram aí, eu acho que a Mara assim, vai ter que mudar como é que o professor vê, porque não vai dar para fazer assim, faz a tarefa e me traz, né? E eu acho que isso é legal, porque eu acho que a maneira de ensino é muito, eu não sei, pelo menos nas escolas que eu passei, é muito quadrado, assim, né? Assim, não está avaliando muito o que você aprendeu, avalia mais sua capacidade de decorar. Eu sempre tive uma memória boa de curto prazo, então sempre estudei na noite anterior e tirei nota 8 no dia da prova e não aprendi nada. Minha maneira. Era melhor se fosse uma coisa assim, não sei como seria, né? Quem sou eu? Eu não sou professor e educador, mas eu acho que uma coisa que mais conversa na frente a frente, ou não aquela prova oral decorada, mas uma coisa para você analisar assim na prática mesmo, que a pessoa então, acho que vai ter que ser uma maneiras criativas, né, do tanto do professor quanto do aluno, de assim, de aprender, né, e de ensinar o conhecimento. As coisas absurdas. A Mala falou, as coisas absurdas não me incomodam porque são absurdas, mas são as mudanças sutis que nem sempre percebo que me preocupam. A IA sabe o que eu quero ouvir e diz exatamente isso. Mas não sei, para algumas pessoas o pessoal não percebe muito coisa absurda. Eu mesmo, até um tempo quando eu não conhecia muito IA, tinha aquelas coisas, né? Uma pessoa faz assim uma escultura de areia assim, super perfeito, né? Eu não conhecia IA ainda, né? E eu achava assim que era, né? Agora eu vejo assim, a pessoa faz um gato gigante de tricô, aí tem umas coisas absurdas que agora a gente sabe, mas muita gente não tem, assim, muita pessoa assim de mais idade ou que não é tão assim com a tecnologia. Olha só, que maravilhoso que essa pessoa fez. E, tipo, é claramente um IA para quem conhece, né? Assim, mas é, muito, eu não sei, mesmo as coisas absurdas às vezes para a gente é absurdo e para muitas pessoas não é, as pessoas vão acreditar em muita coisa, né? É aquela coisa, coloca lá o Lula se abraçando com o Bolsonaro, beijando o Bolsonaro ou qualquer coisa. E
Eu não sei como é que está a parte da legislação a respeito disso, né? Porque, assim, né? A Graçalândia falou, ele não é muito preciso, paga mais preciso. Na verdade, a minha opinião também é cara, porque é em dólar, então também não tem. A Pro, só a empresa paga o valor, entende? Fala Já? de. Yeah. Ah, desculpa, Mala. É porque o Diego acho que ele tinha levantado a mão. Ah, desculpa, não, Bata. Vamos já dar um desfecho aqui. Você fala, Diego? Não, se quiser. Não, eu ia comentar, porque isso é muita loucura. Eu acho que é uma ferramenta que, se cair na mão errada, realmente dá muita problemas, né? Porque a Marla já consegue perceber essas sutilezas, né? De que tá tendo a mudança. Aí o pessoal realmente vê uma foto de um gato com tricô e acha que é verdade. Tem muita gente achando as coisas que é verdade. E daí eu teve um vídeo também que eu parei, assim, foi no Instagram, né? Era um louva-a-Deus, era bonito, assim. Só que era muito realista, muito. Aí eu fiquei olhando, olhei de novo, olhei de novo. Fiquei, acho que uma meia hora só olhando aquilo. Aí eu falei, não, isso aqui não é real. Aí eu fui conferir o pessoal, aí metade, assim, acreditando nos comentários, metade não acreditando. Então eu acho que é Kali Yuga, assim. É uma ferramenta como qualquer outra, que nem foi o Facebook, o Instagram. Eu acho que tem que tomar um cuidado. Eu acredito que tem que tomar cuidado. E até a gente mesmo, com a gente mesmo, tem que tomar cuidado com o que a gente faz com aquilo. Porque podia, como tem essas mudanças mesmo, né? As pessoas perdem emprego, isso vai continuar mudando no mundo material, como sempre aconteceu, né? Só que espiritualmente eu acho que não, sei lá, eu não vou gostar de me envolver muito com isso, assim. Porque eu começo a perguntar coisa espiritual e às vezes vai que eu me engano e acredito e não é, né? Então, eu É, ele prefiro não fala, misturar as coisas. ele fala muita coisa errada. Bem, eu vou tentar só falar rapidinho alguns pontos que eu anotei, assim. E, enfim, a gente pode e deve, eu acho que seria legal também a gente continuar, né, para quem quiser, no grupo, né, falando sobre isso, sim, e trocando coisas que a gente vê e ouvir e tal. Eu acho legal fazer isso. Quem não tiver no grupo ainda pode falar comigo, eu coloco no grupo. Alguém falou sobre ajudar a visualizar uma imagem, algo do tipo. Eu acho isso muito legal. Minha criatividade não é muito boa. A minha mente facilmente se dispersa. Por exemplo, quando eu estou cantando Mahamanta Hare Krishna, nem sempre eu estou com as deidades disponíveis. Bem, eu moro no tempo, mas nem sempre estou no tempo, né? Assim, e às vezes eu tenho um humor de assim, eu queria ver Krishna, sei lá, de uma forma específica. Sentado num galho de uma árvore, sei lá. Krishna tocando para sentar num galho de uma árvore. E eu posso pedir para a IA fazer isso e ela pode me ajudar a fazer isso, né? Do que sei lá, né? Então eu posso usar isso para consciência de que eu faço muito isso, né? Já fiz demais imagens de Cristo em IA. Hoje em dia eu não faço tanto mais porque já tem tantas disponíveis porque todo mundo está fazendo também. Mas eu acho legal, assim, tem muitas opções de eu imaginar Cristo qualquer maneira que eu quiser. Tipo, eu quero que Cristo esteja vendo a minha mensagem pelo celular. E eu tenho algumas imagens de Cristo assim olhando o celular, que ele está vendo que eu estou mandando mensagem para ele. Enfim, uma aspira minha, né? Outra coisa que eu notei também, que a gente tem que usar as mesmas armas de Maia. Então, assim, Maia está usando a inteligência artificial. Então, é aquela coisa, a gente vai ter que saber como utilizar a inteligência artificial a serviço de Cristo. E acho que estão fazendo isso muito bem, por exemplo. Uma coisa que me anima muito, eu acho que vai demorar muito para que, assim, demoraria muito para assim fazerem filmes. Tem tanto filme de tanta coisa, de tantos heróis aí. Eu fico como que não tem filme das histórias do Mahabharata, assim, tem aqueles filmes indianos, né, bem estranhos assim. Mas com a inteligência artificial tá ficando tão fácil, se dá para fazer daqui a pouco, a gente consegue fazer uma história em quadrinho de Krishna muito barato, que assim, seria basicamente impossível, assim, a gente ia ter que implorar para alguém que sabe fazer o que consegue, e, por favor, faz uma história de Krishna, ou então a gente ia ter que, sei lá, o que a gente tem que conseguir, e a gente não ia conseguir. E hoje em dia a gente consegue fazer isso, e negócio acho que consegue fazer também filmes ou animações que estão ficando cada vez menos, uma qualidade menor, menos ruins, né? Então, para Cristo, então acho isso legal, né? Eu vejo sim. Anotei a parte também de, bem, muita coisa aqui. Vício versus facilidade, com certeza tem que tomar cuidado, porque tudo pode ser, é muito fácil, né? Então, pode ficar um vício. Em pessoal versus pessoal, mais ou menos, né? Em pessoal, mas ao mesmo tempo, como alguém falou, assim, ele vai entendendo o que que a gente é, o que a gente quer. E pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Ele sabe que eu gosto de uma coisa espiritual, então ele vai trazer um viés que eu gosto, mas ele pode também só me dar o mesmo lado da moeda, que é uma coisa ruim. E uma coisa que eu tenho percebido muito que dá aprender com, que eu coloquei que dá para aprender com IA, pelo menos eu vejo assim, é a maneira como ele fala. Ele assim, é muito educado, filho da mãe. Assim, eu tento brigar com ele, eu falo assim, seu mentiroso, você falou
que em 5 minutos, cadê a imagem, cadê? Eu tenho que ficar te cobrando, assim, ele consegue se desculpar de uma maneira tão... Assim, olha, eu entendo que você está frustrado, eu peço desculpa, porque eu errei e tal. Eu falei assim, filho, eu não consigo nem ficar com raiva dele, porque ele é tão educado, assim, no pedido de desculpa dele, que se eu soubesse fazer assim, eu acho que essa parte da linguagem não violenta, da fala compassiva, ele é muito bom nisso daí. Eu gostaria de saber fazer que nem ele. Mas, enfim, foi assim, quando eu for, né, criticar alguém ou se eu for pedir desculpa, acho que eu vou ter que aprender com a IA. Bem, é isso, tudo certo, nada resolvido. Tem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado, né? E alguns pontos que eu acho que a gente pode utilizar. Mas é isso, passei, já são 8h08 PM, pós meio-dia. E então não quero tomar muito tempo de vocês. Acho que a gente tem uma reunião agora também do Rata Yata Krishna Fest. Então, bem, convido todos a também depois se lembrarem algo assim que é interessante de falar, ou se verem algo assim ao longo da semana e quiserem compartilhar no grupo. Também quem não está no grupo, também convido aí a entrar no grupo. E, bem, Mara está lembrando que vai ser no dia 25 de maio. Marquem seus calendários com Krista Fest. Vai ser bem legal o nosso Ratayata. Ramante tem que entrar no grupo. Me manda mensagem, Ramante, por favor. Eu não vou lembrar. Me manda mensagem no WhatsApp agora. Manda agora já, senão eu vou esquecer. Terminar a live aqui, terminar a reunião, eu vou esquecer já. Então, muito obrigado a todos que participaram. Eloy, Raça Saranha, Jaiguru, Cristiano, Chandra, Ramante, Diego. Vamos dar um spoiler para a semana que vem? Vamos dar spoiler, porque nem eu mesmo estou lembrando qual que é a semana que vem. Qual vai ser a temática da semana que vem? Eu, a- eu acho o uso de tecnologia e o sobre uso de tecnologia, não é? Sobre o uso da tecnologia? Interessante. Então anotem suas Como eu PC. sempre estou sempre. Com Legal. certeza eu não sou a única aqui que usa muito o celular. E por falar, você pegou o celular, eu lembrei que é legal a gente bater uma foto, né? Assim, se alguém puder dar um print, se a Aramante puder abrir a câmera e o Urama Bacta também. E o Jaiguro, acho que é o nosso printador oficial. Ou é o Diego? Eu não lembro quem que é, acho que é o Jaiguro, né? Seguro. Acho que fui eu. Não sei, peraí. Deixando claro aqui. Aramante, você não consegue abrir a câmera? Pra gente marcar o nosso encontro, hein? Avisa aí quando for bater a foto aí, Jaiguro. A Aramante deve estar longe do notebook. Ela foi pegar Não um vou táxi. bater. Tá bom. Opa, peraí que ela tá chegando. Aí. Chegou o sorrisão. Pronto. Manda lá. Bom, obrigado, pessoal. Boa noite, fiquem com Cristo. Por favor, não tenham um pesadelo com a inteligência artificial De ChatGPT. nada. Haribo. Haribo, Sheila Boa Prabhupada. noite, pessoal. Bom, É, Hare Sheila Krishna! Prabhupada. Até Boa noite. mais. Noite. Hare Krishna.